Bom, pessoal, quando a gente fala em fósseis, a gente pensa em coisas muito antigas, mas eu particularmente falo para vocês, quem me conhece sabe que eu trabalho com animais vivos e bem novos, né? E para falar um pouco dessa coisa um pouco mais antiga, eu recorri a quem? A um especialista que também tem uma amizade muito antiga comigo, Paulo Auríquio. Quem não conhece, quem é do meio científico, conhece o rei dos primatas do Brasil. O cara escreve umas centenas de livros sobre o assunto, um grande especialista em tudo, meio zoólogo geral. Assim, você sabe o que é. E, geralmente esse tipo de pessoa fala, não, eu não sou assim não, mas é fera mesmo. E o Paulo, além de ser fera em primatas, em tudo isso que eu já falei, o cara entende bastante dessa área de fósseis, então eu vou perguntar tudo para ele. Paulão, obrigado por estar dando essa entrevista para a gente, né? Eu que agradeço, né? Ó, pra vocês terem ideia, sem interromper, mas eu não vi o Paulo. Há quantos anos a gente se via, Paulo? 20. Uns 20 anos. A gente se conhece há uns 40, ou seja, são amigos que se veem bastante. Né? Assim. Mas não perdemos o contato. De jeito nenhum. Paulo, vamos lá. Aqui, esses fósseis que chegam ao Brasil chegam de forma legalizada, tudo Sim. ok, né? O Açu teve o contato com a Terra Brasilis, da ANA, e eles fizeram uma parceria e trazem os fósseis. A importadora é a Terra Brasilis Didáticos. Certo. Né? E então tem toda a documentação, não tem nada ilegal, né? Como os fósseis brasileiros não são possíveis de se adquirir, então a gente tem acesso a esses daqui. Eu acho que é legal para a criançada saber o que é um fóssil, paleontologia, né? É importante a gente divulgar isso no Brasil, que já é tão difícil. Porque parte desse material pode ser adquirido por particulares que colecionam também, né? Tem muita gente boa que entende muito do assunto. Pode, tem peças para ornamentação, né? Mas a maioria que compra com o Açu é mesmo colecionador. Ou professor que leva para um aluno ver, tem colecionadores grandes que colecionam coisas bacanas e tal, mas a maioria das pessoas são professores que compram peças para mostrar para os alunos. Então, dente de tubarão, trilobita, que a gente vai falar daqui a pouco, tal. Isso são importantes peças para que as crianças tenham contato com essa coisa que todo mundo já ouviu falar, que é paleontologia, mas ninguém sabe direito o que é. Então, eu acho que é uma função interessante disso do Açu, trazer essas coisas para cá, é justamente divulgar a paleontologia, né? Muito legal, porque eu acho uma ciência maravilhosa. Por exemplo, cara, qual criança, principalmente moleque, que não tem aquela paixão por dinossauro desde pequeno, né, cara? Mas, de repente, ele pode ter, através do trabalho do Açu e do teu trabalho, podem conhecer um dente de um dinossauro de verdade. Claro. Então, eu era pequenininho e eu queria ir no museu. No Brasil tinha pouquíssimos museus, né? Ainda tem pouquíssimos museus, né? E o maior que tinha, infelizmente, se foi, né, com o fogo. Então, infelizmente. Então, é uma chance da gente, fora de museu, ter uma coisa em casa mesmo, legalizada, sem grandes problemas, e a criança vai se interessando cada vez mais pela natureza, e só conhecendo a natureza que a gente vai preservar, né? Não tem outro jeito, né? Não adianta ficar contando, a criança tem que vivenciar a coisa, né? Exatamente, eu acho que essa coisa o pessoal fala, muitos falam assim, não, eu não preciso de ter contato com as peças diretamente, porque hoje tem tanto vídeo, e não é a mesma emoção de você tocar uma trilobita e você falar, cara, essa trilobita que está na tua mão viveu há 440 milhões de anos. Né? Agora, Paulo, eu ganhei a primeira trilobita de um amigo, via Açu, né, veio de Marrocos, e eu me apaixonei, e aquilo parece que vai virando assim, mais um vírus. Assim, a gente que é zoólogo vai colecionando, gosta de colecionar concha, gosta de colecionar mineral, pedra, não sei o que. Quando você vê, você começa a colecionar trilobita. Mas fala para o pessoal exatamente o que é uma trilobita, porque para a gente é muito comum, mas para o povão eles não sabem o que é. Bom, trilobita é um bichinho assim. A questão é um artrópode. O que é um artrópode? É como um inseto, como uma centopeia, um caranguejo. Né? Só que esse grupo que a gente chama de trilobita é um grupo que já não existe mais. Eles viveram de 550 milhões de anos até 300 milhões de anos atrás, mais ou menos. É um grupo que se extinguiu por completo e não tem nenhuma culpa o ser humano nessas espécies extintas. Então a gente não tem nada, nenhum descendente assim hoje direto vivo de trilobita? Não. Esse grupo todo foi extinto. Ele chega a ter 30 mil espécies no mundo inteiro e o Marrocos ele tem pelo menos 5 mil espécies. Então é um dos lugares que a fossilização, o processo de transformar em fóssil o bicho que morreu, era muito eficiente naquele ambiente e daí muitas espécies se preservaram naquele ambiente. Eles são animais muito interessantes. Agora, normalmente eles são animais marinhos.
Eram animais marinhos bentônicos, assim, de fundo. Isso, de fundo. Agora, uma pergunta. Você me falou uma coisa que eu não sabia, cara, e que se eu não sabia, acredito que a galera não sabe. Quando você vê um fóssil de trilobita, seja qual for, não é um animal morto, e sim a ecdise dele, a troca de pele. Todos os artrópodes, o caranguejo, tudo, eles trocam de pele eventualmente, né, para crescer. Então, quando eles trocam de pele, eles rompem a carapaça antiga, saem de dentro e uma carapaça nova se solidifica, né? Vira casca de novo. E essa parte morta fossiliza, entendeu? Ela fica no meio do substrato lá, começa a troca química e ela vira um fóssil. Então, 98% dos fósseis de trilobita que a gente encontra no mundo inteiro só são a ecdise. Só nos Estados Unidos, que eu conheça, tem um lugar lá que aparece as perninhas. Então, se aparece as perninhas, o bicho estava inteiro lá e morreu inteiro, né? Foi o bicho que morreu, não foi uma troca de roupa, vamos chamar assim. Cara, mas são fantásticos, assim. E as trilobitas eram animais predadores, Paulão? Então, tem trilobita de tudo quanto é tipo. Assim como tem caranguejo, vamos comparar com os caranguejos e os crustáceos, né? Tem crustáceo filtrador, que filtra partículas da água, né? Tem outros que são predadores, tem outros que fuçam no fundo procurando alguma presa. Detritivos, então, assim. tem de tudo quanto é tipo, tem. Raspadores de fundo e tal. Então, trilobitas têm, assim como os crustáceos, tem um monte de modos de vida no ambiente marinho, né? Porque, cara, eu quero mostrar pro pessoal, a gente estava vendo aí, tem várias trilobitas diferentes, com várias estruturas. Então, de repente, esses animais especializados, filtradores, talvez tivessem algumas estruturas mais loucas para filtrar e tal, né, cara? Cada uma adaptada a um tipo de dieta, possivelmente. Exatamente. Por exemplo, esse daqui, né? Esse daqui, olha, a gente que coisa linda, meu fantástico, Deus do animal céu. Maravilhoso, cheio de espinhos, possivelmente porque quando ele fecha esse animal, né? Você imagina que ele fecha como esse daqui? Como um tatu, né? Como esse daqui. Só que ele tem uma porção de espinhos e quando ele fecha é impossível alguém engolir. Ele fica... Por causa dos espinhos. Que ele vai cruzar, vai ficar cheio de ponta, né? Vai ficar uma coisa bem palatável. Assim, mas bem... a questão da alimentação dele, essa estrutura aqui, possivelmente servia para fuçar no fundo e levantar algum animal que tivesse escondido ali. Ali levantava, né? aquela... Eu não posso dizer com certeza porque eu não estava lá, né? Eu sou velho, mas não sou tanto. Então, a gente imagina isso daqui. Então, esses espinhos serviam para proteção do animal. Impressionante, cara. Olha a estrutura desses animais. Outros também tinham espinhos na borda do corpo todo, mas esse daqui, especialmente, ele é muito bem preparado e dá para ver aqui na parte interna toda a estrutura da parte interna dele. Não tem perninha, é só a carapaça, né? Dá para ver aí? Aí. Dá para ver a carapaça dele, né? Na parte interna, que é difícil. Normalmente o pessoal limpa o trilobita na parte dorsal, que é bacana para chuchu e tal, mas a parte interna, a parte ventral tem muita coisa interessante.